A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nosso estudo hoje é do livro de Ezequiel. E no livro de Ezequiel nós vamos ver que esse é o terceiro dos grandes profetas, dos livros maiores. Nós já vimos Isaías, nós já vimos Jeremias e agora vem Ezequiel. É o quarto livro porque nós tivemos Lamentações de Jeremias. O personagem, na verdade, aqui de Ezequiel é o povo que está em evidência numa profecia que não vai ser diferente das profecias que nós já vimos. O autor é o próprio Ezequiel, é ele que escreve o livro, e o seu nome significa Yahvé fortalece. Então, Ezequiel, o nome Ezequiel, significa Yahvé fortalece. Para nós entendermos o livro de Ezequiel, é preciso lembrar, durante o estudo, é preciso lembrar que o povo de Judá estava em rebeldia. E por isso, Deus levanta a Babilônia. Então, existem duas situações importantes aqui. Primeiro, a rebeldia que não queria ceder, que não queria entender o poder de Deus, não queria dar razão a uma obediência em relação a Deus. E por isso, Deus levanta uma outra nação. Deus faz ascender, levantar a Babilônia. E é a Babilônia que vai fazer aí uma conquista, que vai fazer a punição. A punição também vai atingir as nações vizinhas. Porque o que está acontecendo aqui? As nações vizinhas, os vizinhos, tanto de Israel quanto de Judá, quanto povo de Deus, vamos falar assim, eles sempre tiveram conflitos, eles sempre estiveram em guerra contra ou Israel ou Judá, o povo de Deus como um todo. Em verdade, o que acontece? Quando eles observam que Judá, Israel já havia sido levado em cativeiro pelos assírios, mas quando eles observam que o povo de Judá, ele está fraquejando, ele está fraco, ele está sendo humilhado, porque o povo estava sendo humilhado antes de ser levado para a Babilônia, ele estava sendo humilhado na própria terra, na própria casa. As nações, elas se orgulham, elas começam então a afrontar Judá. Elas começam então a agir com orgulho. E Deus diz o seguinte: vocês estão achando bom o teu inimigo ser humilhado e ser conquistado? Pois não esperem muito, porque isso vai acontecer com vocês também. Então haveria uma punição para as nações vizinhas pelo orgulho que elas tinham e pela situação de auxiliar a humilhação do povo de Deus. E finalmente a conquista pelos babilônios. Então, depois de serem humilhados na sua própria casa, na sua própria terra, pelos vizinhos que eles sempre combateram e que eles sempre ganharam, né? Depois de serem afrontados por tudo isso, agora eles vão em cativeiro para a Babilônia. Qual seria, portanto, a mensagem? A mensagem é a mesma que nós já vimos em Isaías, que nós já vimos em Jeremias. Não há o que fazer. O tempo para fazer alguma coisa já passou. Então Jerusalém não tem mais saída, não tem mais escapatória. Ela vai ser destruída. Por que ela vai ser destruída? Porque Deus se afastou dela. E por que Deus se afastou dela? Porque o povo havia se rebelado contra a autoridade de Deus. Então, o castigo estava chegando. Deus se retira por esta idolatria, por esta rebelião, e aí ele traz a Babilônia para operar o castigo.
Então a Babilônia estava agindo com a permissão de Deus, exatamente porque eles eram rebeldes. Então eles vão agora sofrer o castigo. Este castigo vai acontecer, o povo vai ser purificado e aquele resto, ao que sobrou, ele será restaurado. A mesma mensagem que nós vimos em Isaías, a mesma mensagem que nós vimos em Jerusalém. Percebam que Deus mandou não um profeta, não 2 profetas. Deus mandou um monte de profetas para falar para o povo. E o povo não se emendou. Significa dizer que o castigo aconteceu. Mas haveria uma purificação. E no cadinho de Deus, cadinho de Deus, aquele que vai ao fogo, somente os puros é que iriam ser restaurados. Essa é a mensagem. O livro pode ser dividido em 3 pontos principais. O julgamento de Judá, pelas razões que a gente já apresentou. O julgamento das nações vizinhas, porque eles não estavam isentos disso, eles também vão ter que enfrentar o castigo por terem se insurgido contra Judá, apesar de Judá estar sob julgamento, estas pessoas elas se insurgiram contra o povo de Deus. E Deus não deixa, mesmo que nós estejamos sendo julgados por Deus, sendo castigados por Deus, quem tocar no povo de Deus vai ser julgado também. É o que acontece aqui. É o que Ezequias está falando para nós. E aí, no final, existe uma restauração. Eu falei Ezequias, Ezequiel. É uma restauração. Então, aqueles que ainda são puros, aqueles que ainda seguiram, aqueles que ainda estão com Deus, aqueles que se converteram profundamente, estes serão restaurados. O povo de Deus não será destruído como um todo, mas haverá uma restauração. Amém, amados? Bons estudos. Fica com Deus.